Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos agora na aula 23. Nós vamos falar sobre cultura, tá? Cultura. Bom, o que falar sobre cultura? Bom, primeiro, não é essa cultura que hoje a gente fala tanto, Ministério da Cultura, não é isso. Cultura é um complexo que inclui todos os conhecimentos, as crenças, os valores, as artes, a moral, os costumes, as leis, os hábitos, as capacidades adquiridas para se conviver em sociedade. Isso é a cultura. Então, a cultura de um inglês é muito diferente da cultura de um estadunidense, que é um norte-americano. E a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. A cultura de cada país é diferente. No Brasil, nós temos diversas culturas. Quando a gente olha lá para o norte é uma coisa, nordeste é outra, centro-oeste é outra, sudoeste é outra, sul e sudeste são outras. Nós temos características muito distintas do povo, que é resultado de toda uma construção dos imigrantes que aqui vieram, das pessoas que aqui moravam, do processo de imigração e colonização do Brasil. Então, a cultura do Brasil depende, cada lugar tem uma cultura muito específica, dependendo do lugar onde ela está e do que aconteceu naquela situação lá, tá? Só que a cultura, ela é a resposta que visa resolver um problema de sobrevivência. Então, quando a gente fala da cultura, por exemplo, do Sul, a gente vai perceber que eles têm características muito específicas relacionadas ao clima, diferente do Nordeste, ou diferente do Centro-Oeste, ou diferente do Sudeste, porque as características dessa cultura visam resolver problemas de sobrevivência que são diferentes. É por isso que na Europa é tão diferente. E os vários países lá também são diferentes, porque é todo um processo que, assim, o que foi necessário para fazer aquele povo sobreviver e chegar onde ele chegou. Só que quando a gente leva essa cultura para uma empresa, para uma família, para um bairro, existem características específicas também. Não importa, até uma família tem uma característica muito específica, cultural, para manter a sobrevivência daquela família unida, ok? Então, observa que tem cultura diferente em todos os lugares, tá? É uma essência sintética de todos os elementos. Que elementos? Quando a gente for olhar isso aqui no manual que vocês vão receber, que vocês já receberam, na verdade, né? Que eu estou gravando antes. Ele especifica a síntese de todos os elementos de cultura. Então, ali tem vestimenta, alimentação, língua, trajetos de linguagem, por exemplo, mandioca. Mandioca aqui é macaxeira, como é que chama? Aipim. Tem dezenas de nomes de mandioca. Eu lembro quando eu fui para o Rio uma vez. Eu cheguei no restaurante e estava assim. Eu queria comer peixe, né? Aí eu fui ali num restaurante bem pertinho ali da Barra da Tijuca, que me indicaram, que é bem bonitinho mesmo. Parece até que você está na praia, você vê a praia de longe assim, é muito legal. E, né, Barra, acho que não lembro se era Barra da Tijuca, algum lugar assim. E me indicaram comer lá o abadejo. Falou, olha, vai comer o abadejo, que é uma delícia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro, peguei o Uber, fui lá, comer o abadejo, né? Deixando todo mundo estressado, porque imagine, né? Eu peguei o Uber sozinha no Rio de Janeiro, e eu era diretora administrativa financeira da empresa, e eu resolvi sair de noite sozinha. Aí falei, eu vou comer esse abadejo. E fui. Chegou lá, todos os abadejos tinham uma coisa diferente. Tinha um que tinha um tal de batata baroa. Purê de batata baroa. Eu olhei aquilo e falei, que será que é isso? Mas aí eu pensei um pouquinho, falei, olha, eu gosto de purê. Eu gosto de purê de mandioquinha, eu gosto de purê de mandioca, eu gosto de purê de batata, eu gosto de purê de cenoura, eu gosto de purê de abóbora, eu gosto de todos os purês. Eu nunca encontrei um purê... tem um que eu não gosto, que é o de cará.
Não gosto daquilo, acho ele é muito pegajoso, ele fica puxa-puxa. Mas fora isso, eu gosto dos purês. Então eu vou arriscar. Tomara que não seja alguma coisa pegajosa que eu não coma. E era mandioquinha. Então, no Rio, mandioquinha é batata baroa. Então, olha só como é amplo a história de cultura, gente. É muito amplo, né? Tanto que quando eu fiz o curso Multicultural International Master Trainer lá, eu comecei a entender como é amplo, complexo, detalhado e extremamente, sabe, a palavra é de extremo cuidado lidar com culturas. Tem mais uma brincadeira de cultura que eu já contei essa história no Practitioner e volto a repetir no Master aqui. Uma vez a Débora estava dando um curso lá em, não foi Recife, se foi Fortaleza, agora não lembro, acho que foi Fortaleza. E a gente fala, né, das nossas partes, né, no Practitioner. E adivinha, quando ela falou, olha, vocês têm que conversar com as partes, não sei o que, as partes conversaram, todo mundo começou a rir. Ela falou, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Lá, não foi Fortaleza, acho que ela foi Fortaleza, partes são as partes, é a genitália. É a parte da genitália aqui, a área de lazer. Então, você imagina como o pessoal ria quando ela falava partes. Olha só, é um país, é um único país. Só que aqui no Sul eu posso falar de partes, e mesmo assim existe uma conotação de genitália, mas lá não, lá é claro, quando você fala partes, você está falando da genitália masculina e feminina. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Vamos lá. Próximo slide, vamos lá. Cultura relacionada, as páginas aqui não tá certo. Tá sim já, 264 até a 269. Cultura, aqui eu estou dizendo o que é se você fizesse os níveis neurológicos de uma cultura, o que seria? Então, vamos lá. Ambiente são os fatores ambientais como clima, umidade, temperatura e tudo que envolve o ambiente, inclusive a população. Então, é por isso que lá no Sul é diferente do Nordeste, tá? Tem uma brincadeira que eu passo, se me lembrem na aula presencial de passar para vocês, que chama as temperaturas, né? As temperaturas no Brasil. É uma brincadeira que ele fala do como é que as temperaturas no Sul, na Bahia, em Minas, em São Paulo e no Nordeste e no Rio. Ele vai de uma brincadeira. Tá na internet colocar lá as temperaturas e... não lembro exatamente. Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês no grupo. Eu vou ver se eu consigo colocar no grupo, tá? Eu já posso colocar até agora, já que o grupo já está criado, para vocês verem como é que é diferente o processo só de temperatura, nesse caso aqui. Bom, comportamentos são as ações específicas que gestos, língua, rituais, expressões e características. Outra coisa, esse gesto aqui, que pode falar ok, em alguns lugares não é ok. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com o gesto. O gesto também modifica na cultura. Isso aqui pode não ser ok. Esse gesto aqui também não fala o zen, que isso aqui. Não, às vezes o zen é isso aqui, o zen aqui é outra coisa. Cada gesto que você faz é característico do específico, do local, e é o comportamento que aquela população faz, tá? Capacidades são as estratégias e ações e reações que incluem como as pessoas aprendem e se comunicam. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma escola no Japão, tá? A forma como se aprende, a forma como eles se comunicam, faz parte das capacidades que aquele povo utiliza e está dentro dos padrões culturais. Por exemplo, no Japão você não aperta a mão, você abaixa em reverência, certo? É uma característica. Aqui no Brasil, a gente beija, né? Principalmente no Rio, por exemplo, são 3 beijinhos. Se você der 3 beijinhos aqui em São Paulo, o pessoal já reclama. Alguns lugares abraçam, outros lugares a gente mantém certa distância. Por exemplo, quando eu fui para Minneapolis, Estados Unidos, eles não se tocam. Eles não se tocam, de jeito nenhum. Nem apertar a mão, tá? Não se tocam. Eles, oi, oi, daqui, oi, de lá. Não tem nem calçada para você caminhar. Você anda só de carro. É característica cultural de um específico estado dos Estados Unidos, que é Minnesota, ok? Não conheci o estado inteiro, tá, gente? Conheci
São Luís, e Minneapolis e um outro lugarzinho, Minnetonka ali, que são uma regiãozinha ali perto de Santo Luís, tá? Mas não conheci o estado inteiro, mas parece que é tudo assim. Por quê? Porque é um estado frio. Eu fiquei uma vez num hotel, presa 2 dias, com 23 graus negativos, e no primeiro dia a gente não conseguiu sair, porque eles tiveram que chamar o cara para tirar a neve, porque a neve cobriu a parte da porta e a gente não conseguia abrir a porta do hotel, tá? E as pessoas não conseguiam entrar. A sorte é que tem uma estrutura no hotel para cuidar das pessoas que lá ficam, né? Porque é muito frio mesmo, muito frio. Então, vamos lá. Valores. Valores são as capacidades que incentivam e permitem e quais são aceitas ou não. São os tabus. Os tabus. Vocês perceberam que eu não coloquei crença, né? A crença, quando a gente fala em termo cultural, ela tá no pacote, porque existem crenças relacionadas ao ambiente, comportamento, capacidade, valores, identidade espiritual. Então, a gente não coloca as crenças culturais, porque para crenças não há fatos, tá? É importante que a gente olhe os valores. Então, existem tabus, existem coisas que são aceitas e coisas que não são aceitas. Se a gente vai, por exemplo, para uma Suécia, o sexo é uma coisa aberta, liberada. Falar sobre sexo, crianças, até uma certa, não sei se tem isso de idade ou não, mas é aceito. Não existe um tabu para falar de sexo. O sexo é uma coisa natural, um comportamento como ir à escola, como ir ao cinema, né? É uma coisa diferente. Aqui já no Brasil tem um processo religioso aí, né? Nós somos catequizados, né, pelo cristianismo, então existe muito tabu em relação ao sexo, tá? Outros países já não tem, e já tem países que tem muito, então isso faz parte dos valores, os tabus. Já no nível de identidade, é o que associa o indivíduo à cultura, é aquilo que ele sabe se ele está incluído ou não nessa cultura. Eu estou falando muito de países, mas a gente pode levar para empresas. Existem empresas que a pessoa está ali e ela não se sente pertencendo a essa empresa. Por exemplo, eu conheço uma empresa, não vou falar o nome, me relacionei muito tempo com ela, onde você não podia falar de jeito nenhum o que você pensa. Porque a única coisa, mas você podia falar tudo que você quisesse, que você pensa. Se o líder considerar que aquilo que você pensa é válido, ele vai passar para frente como se ele tivesse pensado aquilo. Mas se você falar alguma coisa que ele considere como estapafúrdio, ele vai te colocar na geladeira. E por incrível que pareça, é um lugar extremamente, que deveria ser considerado extremamente assertivo. E não funciona desse jeito. Eu trabalhei em empresas grandes, onde você não podia de jeito nenhum ir contra nada. Então, se esse lugar a gente não se sente incluído, se não faz parte da gente, por exemplo, guardar o que a gente pensa pra gente, isso faz parte da nossa identidade e a gente não consegue se sentir dentro daquele ambiente. Tanto que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar numa empresa, às vezes as pessoas se mudam. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, não mudei porque eu não me senti lá dentro, porque é um país, na época, a minha possibilidade de mudança era para New Jersey, Nova York, New Jersey ali, né? E ali as pessoas simplesmente não se conversam. Elas entram para trabalhar, sentam ali, elas ficam o dia inteiro naquela mesinha, elas trazem um sanduíche, o máximo que elas fazem é pegar um café e voltar para dentro da sala. Elas não conversam, elas não almoçam juntas, elas não saem juntas, elas não... É uma coisa bem interessante, eu não conseguiria viver ali, eu não conseguiria sobreviver ali, tá? Eu fiquei 40 e tantos dias e quando eu saí de lá, eles falaram que eu mudei um pouco o processo, porque o pessoal se juntava para tomar café no lugar da cafeteria lá do andar, conversavam, as portas começaram a ficar abertas, não ficavam mais fechadas, porque eu mudei um pouco isso.
Só que não era um ambiente que eu queria para mim. Então, eu não fiz parte daquilo, não fazia sentido para mim. Eu não me sentia ali incluída naquela situação. Então, eu não aceitei. E espiritual tem a ver com a nossa essência, a representação de Deus, Deus que cada um tem dentro de si mesmo, ateu, ele acredita, ou ele não acredita em nada, ele acredita em ciência. Então, a ciência para ele é como se fosse esse processo de que ele pode linkar, tá? Então, é a nossa conexão com aquilo que a gente não precisa provar que existe, ok? E a relação com a natureza, o significado da vida. Então, mesmo a pessoa ateia, um ateu, ele tem uma relação com o significado que ele tem da vida e a natureza. Eu estava assistindo uma live de um influenciador que ele chamou uma pessoa que é ateu. E ele fala que ele não acredita em nada, ele acredita que a gente tem esse tempo aqui e quando acabar esse tempo, acabou. E ele justifica tudo isso e ele fala assim que existem pessoas que até hoje acreditam que a Terra é plana. Que quando você chega no final, você volta para o inicial ali. Sabe? É uma coisa louca. Como é que você pode acreditar que você chega ali no final e aí você cai para fora? Né? Eles não acreditam que a Terra são os terraplanistas, né? E ele estava dando uma explicação. Eu vou lembrar o nome do influenciador para vocês assistirem a live, ou então na aula vocês me perguntam que a gente descobre, tá bom? Próxima, bom, cultura. Aí eu fiz aqui um paralelo dos níveis neurológicos. Olha, espiritual, o significado da vida, natureza, universo. Nós temos a nossa visão, nosso propósito e a relação com a natureza. É a nossa atenção quando a gente está vendo, olhando, analisando, estudando uma cultura. Identidade é quem? É a missão, a autoimagem, o senso de si mesmo. Então, quando a gente está olhando a cultura de um lugar, a gente vai verificar, se a gente está verificando a identidade cultural, a gente vai verificar quem é essa pessoa em relação à missão dela ali, a autoimagem dela e o senso de si mesmo, quem ela acredita que ela é, tá? Valores e significado, que seriam, envolve, bom, tem crença em todo lugar, tá, gente? Crença em todos esses níveis. É o porquê, quais são as permissões e o que motiva as pessoas e o que é permitido ali dentro, o que não é permitido, ok? São os tabus. As capacidades é o nosso senso de direção, as estratégias, os planos de como a gente faz as coisas naquela cultura. Comportamento é o quê? É o que a gente faz, são as ações e reações, como a gente reage, como a gente age e como a gente reage e como a gente espera que as pessoas reajam como a gente age. Tá? E ambiente é o onde, quando e o com quem. São as oportunidades que a gente tem, são as restrições ambientais que a gente tem. Ali tem ambiente, tem temperatura, tem umidade. Por exemplo, você vai para Manaus, lá chove tanto que tem que ter ar-condicionado em todos os lugares, porque é tão quente, tão úmido. Se você não tiver ar-condicionado, quando você sai de um lugar, é como se você tivesse entrado numa sauna, tá? Bom, a parte de cultura, gente, a gente vai ter alguns exercícios, tá? Eu parei um pouco, porque a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a mapas culturais, diferenças culturais, metaprograma e estilo de posicionamento, de pensamento, e vai também trabalhar estratégia para desenvolver competência transcultural, tá? Isso nós pretendemos fazer na imersão, ok? A parte cultural a gente vai fazer na imersão. Esta aula está encerrada, eu paro por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre liderança. A aula de liderança é um pouquinho mais longa, tá bom? Então, até a próxima aula, gente.